Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, a gente ouve muita coisa no meio evangélico. Nas reuniões que fazemos para discutirmos Bíblia e a espiritualidade. E a gente ouve coisas aberrantes e de pastores. Pastores dizendo que Satanás caiu, mas ele ainda tem acesso aos céus. Gente, isso é uma aberração. E eles usam a Bíblia para justificar o seu erro. Eles dizem que no livro de Jó, no primeiro capítulo do livro de Jó, e o versículo 6, diz que o povo de Deus ia para a casa do Senhor. E ia com o povo de Deus Satanás. E aí eles usam este versículo para justificar que Satanás tem acesso aos céus. Satanás não tem acesso aos céus. O que é que acontece ali? Deus, vendo Satanás no meio do povo dele, o povo de Deus não estava vendo Satanás. Mas Deus estava vendo Satanás. Porque Deus vê tudo, Deus é Deus. E Deus é Deus e Senhor, inclusive de Satanás. Satanás não pode se achegar aos céus que ele foi caído. Aí Deus derriba Satanás dos céus e Satanás volta para os céus. Isso não tem nem lógica, gente. Não tem razão de ser. Aí você vê mestres, homens que se dizem mestres, defendendo a tese de que Satanás tem acesso aos céus. Isso é um erro grotesco. Não existe isso. O que existe é Deus tem acesso. A Bíblia diz que Satanás se ciranda a terra. E ele está cirandando de maneira oculta. O homem não pode ver Satanás. O que acontece com Satanás quando ele caiu? Ele tinha acesso aos céus porque estava nos céus. Mas a partir do momento que ele se rebela e é expulso dos céus, ele não volta mais aos céus. Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal nosso, nós humanos. Nós tínhamos acesso a Deus. Nós víamos a Deus. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis que todos os dias, meio-dia, Deus descia para falar com Adão e Eva. E ele conversava com Adão e Eva. Falava assim, cara a cara. É o que diz a Bíblia. Mas quando o homem pecou, a presença física de Deus não foi vista mais com o homem. Pelo homem. Nós sentimos a presença de Deus, ouvimos, temos sensibilidade para ouvir a voz de Deus, mas não temos acesso à presença visível de Deus. Assim é Satanás. Satanás não vê a Deus, Satanás não tem acesso aos céus. Quem tem acesso a Satanás é Deus. Deus tem acesso a tudo e todos, porque tudo e todos é dele, inclusive o inferno, inclusive a Satanás. É isso que acontece. Gente, pense bem. Satanás fez tudo o que fez, causou o dano que causou, e tem acesso às dependências dos céus. Só na cabeça de um idiota isso. Gente, a Bíblia explica a Bíblia. Tem coisas que é tremendamente profundo, é muito profundo. Você precisa do socorro do Espírito Santo de Deus. E essas coisas a gente adquire pela fé. Isso não é coisa para se discutir racionalmente. O povo comum, que não tem acesso, não vive fé, não pode entender esse mistério. Mas você não. Você é um homem de Deus, eu tenho acesso à palavra de Deus. A palavra foi revelada para você. Agora, se você, que se diz pastor, mestre da palavra de Deus, sai com essa de que Satanás desfila nas ruas dos céus, aí, meu camarada, eu sinto muito, mas você não é pastor, você não é mestre, você não é nada. Sabe?
Assim como nós não podemos mais contemplar a face de Deus, assim é Satanás que foi expulso dos céus. Ele não volta ao céu. O que foi que aconteceu com a gente? Fomos expulsos do paraíso. Voltamos ao paraíso? Não. Assim também é Satanás. Foi expulso dos céus. Não tem acesso aos céus. Aí você vê aí nesses podcasts da vida, pastores sendo interrogados e falando besteira, dizendo que Satanás tem acesso às ruas dos céus, à presença visível de Deus. É claro que essa palavra visível para o mundo espiritual é completamente diferente do que a mesma palavra para o mundo material. Mas para que você entenda, sabe, dentro do mistério da fé, que na fé nós contemplávamos a face de Deus. E até hoje nós contemplamos pela fé. Por isso, muitas das vezes, falamos coisas inefáveis, vivendo o mistério profundo da fé. Mas Satanás ter acesso às ruas dos céus, gente, aí seria Deus fazer acepção. E Deus não faz acepção. Caiu, caiu. Principalmente Satanás. Quando você cai, você se reconcilia com Deus. Você tem perdão, tem o sangue de Jesus para te remir. Satanás não. Satanás caiu e ponto final. Ele caiu e será destruído. Não existe essa de arrependimento para Satanás. Ele será destruído e ponto. Aí Satanás cai, faz a bagunça que fez e fica desfilando nas ruas dos céus. Não há lugar para um ser mau nos céus. Seres mau não desfilam nos céus. Quando você vê, gente, chega a ser absurdo, gente. Já pensou? Satanás nos céus. Bom, eu quero falar com Deus. Entra nas dependências, no gabinete de Deus. Só na cabeça de um imbecil, isto. Só na cabeça de um imbecil, isto. Gente, se isso realmente acontecesse e Jesus não falou nada, por que nós íamos acreditar em Jesus? Se Jesus fala as coisas de maneira camuflada e não ensina a verdade, por que iríamos acreditar em Jesus? Sabe? É muita imbecilidade, e aí você vai para a igreja para ouvir um imbecil deste. Eu afirmo e digo, segundo a palavra de Deus, Satanás não tem acesso aos céus. E ele não toma a dianteira e fala com Deus. É Deus que fala com ele. E diz, olha aqui, eu sou o que sou. E todos estão sujeitos a mim, diz Deus. Não o contrário. O que essa fala desses pastores querem dizer é que Satanás é Deus e governa junto com Deus. E não é assim. Sabe, existe livre-arbítrio em todas as dimensões e todos os seres. Deus é Deus de liberdade. Você não é obrigado a servir a Deus. Sabe? Você escolhe, assim como escolheu Satanás. E assim como o homem também escolhe servir ou não servir. O que foi que preferiu Adão e Eva? Se rebelar e sair da presença de Deus. Assim também fez Satanás. Saiu e ponto final. Por que nós ainda temos esperança em Satanás, não? Porque temos Jesus. A misericórdia de Deus é para o homem. Daí o ódio de Satanás. Porque não existe misericórdia para Satanás. Ele será destruído e ponto. Nós não. Nós temos o sangue remidor de Jesus. Em Cristo, nós temos jeito. Em Cristo, nós alcançamos a salvação, mesmo tendo caído, mesmo tendo pecado. É o contrário para Satanás.
Logo, Satanás caiu e ponto final. Saiu dos céus e não retorna mais. Essa de que Satanás pisa nas ruas dos céus é mentira. É pura ignorância teológica. E ponto final. Sabe, nós temos a misericórdia de Jesus. Daí o ódio. Logo, pastores, mestres, vão ler Bíblia e orar também.